Olha só, vamos começar mais um canal teórico hoje, né? Hoje falando sobre atenção à saúde da pessoa em situação de violência. O Jefferson não pôde comparecer hoje por motivos que todo mundo já sabe, né? Ele está descansando e tal. E nós temos hoje a presença da Taiana Lima de Souza, que é de prevenção de violência do DESUM, e do Hugo Costa de Souza, veterinário sanitarista da Covig. Como o professor já me apresentou, eu estou na coordenação de prevenção às violências lá do DESUM, né? O DESUM é o Departamento Técnico Metodológico, então a gente pensa as linhas de cuidado, as políticas que estão ligadas, por exemplo, no meu caso, né, às violências, e também coordeno na ECA Centro, que é o Núcleo de Atendimento Especial a Crianças e Adolescentes e Adultos em situação de violência, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre algumas experiências. E nós temos o nosso parceiro, a gente está sempre em dupla, que é o Hugo. Ele é lá da Covig, né? E ele vai falar a segunda parte da nossa apresentação, né? Sobre a parte mais epidemiológica da coisa, né? Vai falar sobre a ficha de notificação, né? E os detalhes dela. Então, eu viro para cá ou viro para cá? Para cá, né? Ah, tá. Primeiro, para a gente começar, eu queria que a gente entendesse um pouco melhor, porque a gente fala assim de violência, né? Muitas coisas vêm na nossa cabeça. Acho que se a gente fechar os olhos agora assim e pensar, né, o que é violência, a maior parte de nós morando no nosso município, né, dadas as últimas situações que a gente tem vivenciado, a gente pode pensar que violência tem a ver com a violência urbana que a gente vê, né? Assaltos, invasões e tudo mais. Mas violência não é só isso, né? A gente tem outros tipos de violência. E aí, na definição, a gente colocou aí no slide que violência considera-se violência o uso intencional da força, do poder físico, de fato ou ameaça contra si mesmo, outra pessoa, um grupo, comunidade, que cause ou tenha muitas probabilidades de causar lesões, mortes, danos psicológicos, transtorno de desenvolvimento ou privações. E aí embaixo, violência intrafamiliar, que é o que a gente mais lida, por exemplo, lá na ECA. E o que a gente mais lida também nas APS, né, que são as portas de entrada. Violência intrafamiliar contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos, são o nosso escopo de trabalho. Repercute de forma significativa sobre a saúde das pessoas a elas submetidas. Trata-se de um problema de saúde pública relevante para o sistema de saúde, né, para o SUS. Quando a gente está falando sobre essa definição de violência, a gente está levando em consideração vários tipos de violência, né? Assim, então, violência física, violência sexual, negligência, né? Na nossa linha de cuidado, a gente aborda lá, uma das partes da linha de cuidado, é que a gente entende, por exemplo, que a APS ela é ordenadora do serviço. Então, boa parte dos casos de violência que a gente recebe, primeiro chegou lá na atenção básica, né? Primeiro passou pelo AUBS ou passou pelo MMF, de alguma forma, né? Assim, deixa eu passar. E aí, a gente tem três grandes categorias aí de violência, que é a violência coletiva, que são os atos violentos no âmbito macro-social, políticos e econômicos, que não é o nosso foco no momento de atuação. Tem a violência interpessoal, que é a violência comunitária, que é aquela violência perpetrada por alguém ali do convívio, mas que não é da mesma família, né, daquela criança, adolescente, ou daquela mulher, ou daquele idoso. Violência familiar, que inclui violência infligida pelo parceiro íntimo, abuso infantil, abuso contra os idosos, estupro, ataque sexual, entre outros. E a violência autoprovocada, que são comportamentos suicidas, autoagressões e automutilações. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor o que cada uma delas fala. Pensando assim em violência, acho que a maioria das pessoas, né, não sei vocês, mas a maioria das pessoas que a gente capacita ou que a gente tem um certo contato,
Quando a gente fala de violência, já pensa ou nessa situação de violência urbana ou numa violência que a gente caracteriza como violência física, que é alguém que está machucado, que é alguém que está ferido visivelmente, né, no corpo físico, alguém que está com algum hematoma roxo, alguma lesão. Mas violência não é só isso, né, esse é um dos tipos de violência que a gente tem acesso, né, e que a gente tem aí quase que estrutural, né, na nossa sociedade. Então, violência física é o uso da força para produzir injúrias, feridas, dor ou incapacidade em outrem. A violência psicológica é o que a gente mais tem, assim, por exemplo, de casos que chegam lá no NAECA, vamos dizer, né? O que a gente mais recebe de casos, mas é mais difícil da gente conseguir constatar, né? Assim, porque violência psicológica ela gera danos, mas de cara você não consegue enxergar aquilo ali, né? Por exemplo, como a violência física. Você vê um hematoma, se alguém passar por um corpo de delito, você vai saber identificar que houve uma violência física. Mas a violência psicológica, ela é muito invisibilizada. Por quê? Porque a gente não tem, muitas vezes, como comprovar que essa violência está acontecendo ou que está sendo perpetuada. E aí, o que é a violência psicológica? São agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar, rejeitar, humilhar a vítima, restringir a liberdade ou ainda isolá-la do convívio social. Um exemplo clássico disso, quando, por exemplo, uma mulher começa a se relacionar, né, e aí esse parceiro retira ela do convívio com os amigos, retira ela do convívio, né, com os familiares, né? Assim, a gente já aconteceu de casos, por exemplo, vou dar muitos exemplos de casos lá do NAECA, porque eu acho que fica mais fácil da gente entender e dimensionar, né, como a violência faz parte do nosso cotidiano. Por exemplo, a gente já teve casos, né, de que a criança vem encaminhada e que essa mãe também já está sendo acompanhada em algum local da rede. Mas, por exemplo, o parceiro, né, da época retirou ela do convívio da família e aí alugou uma casa super distante, morava embaixo da casa da mãe, e aí começaram os conflitos, saiu dali, foi morar num lugar distante, onde não tinha vizinhos muito próximos, né, e aí os ciclos de violência eles começam a ficar mais recorrentes, frequentes, né? Então, uma forma de violência psicológica, né? Outra forma, né, que a gente vê muito, assim, quando humilha o outro, ou a criança, ou a mulher, humilha com palavras, menospreza, diminui. E isso é violência psicológica, né? Muitas vezes, até nas nossas relações, às vezes até familiares, a gente não se dá conta. Assim, hoje a gente tem uma outra visão de violência, mas há 10 anos atrás a gente não tinha essa noção dos ciclos que a gente vivencia, até na nossa família, do que é realmente violência, assim, de que coisas corriqueiras do nosso dia a dia também são violência. Então, a violência psicológica, ela é muito invisibilizada ainda, mas a gente já consegue hoje falar com mais frequência sobre isso, para a gente desconstruir algumas coisas, né? Alguns paradigmas. Vamos lá. Violência sexual. Ato ou jogo sexual que ocorre na relação hétero ou homossexual e visa estimular a vítima ou utilizá-la para obter excitação sexual, práticas eróticas, pornográficas, sexuais impostas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças. A gente recebe muitas notificações de violência sexual e cada dia mais essas notificações estão aumentando. Assim, a gente vive uma cultura muito, principalmente na violência intrafamiliar, de não falar sobre situações de violências ou não falar de possíveis situações de violência, né? Assim, ainda existem muitas famílias que têm dificuldade de denunciar, muitas famílias que têm medo, né? Assim, por conta de represárias. A gente já recebeu casos, por exemplo, de violência sexual infantil perpetrada por familiar,
né, que reside numa comunidade extremamente difícil, né? Então, a gente recebe muito. E cada vez mais, né? E é difícil o manejo, mas é importante, né? A gente notificar. O Hugo vai falar sobre isso. E a gente já recebeu, assim, de outras pessoas, terceiros, né? Denunciarem, notificarem, porque a própria família mesmo não queria fazer essa notificação nem essa denúncia. Isso acontece com muita frequência. Outra coisa que acontece com frequência é o discurso da criança, assim, né? Não ser levado em consideração, né? Assim, o familiar diz para não falar, para esconder, porque isso vai gerar desdobramentos, né? E aí isso implica a falta de cuidado da pessoa, né? Que é ali o responsável legal. A falta de cuidado, de orientação, de garantia, né, dos direitos dessa criança, porque ela foi violada. Implica, às vezes, no rompimento de relações, que muitas vezes a família não quer, né? Implica num desgaste e até em situações de perigo, por exemplo, como foi um desses casos que a gente recebeu no NAECA, que os familiares ficaram com medo de que o assunto vazasse na comunidade, né? E esse agressor fosse, né, pelo movimento, né? Que vocês entendem o que eu digo. Enfim. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, mas isso não significa que a gente não tem que se responsabilizar. Principalmente quem está lá na porta de entrada. Tá? E aí temos o outro tipo de violência, é violência envolvendo abandono, que a gente fala mais comumente, né? Como a gente aborda como negligência. Que, ali vou ler a definição, mas eu vou explicar um pouco melhor. Ausência ou recusa ou deserção de cuidados necessários a alguém que deveria receber atenção e cuidados. Uma criança, quando ela nasce, ela não tem condição de se cuidar, né? Até mais ou menos uns 4, 5 aninhos, ela ainda está bem dependente ali dos primeiros cuidados. A gente tem uma definição aí de que primeira infância até 6 anos. Então, essa criança precisa de orientação, de cuidado. Ela precisa que alguém, né, forneça a ela aquilo que é necessário para alimentação, para autocuidado, para higiene. Ela não sabe fazer isso sozinha, né? Tem esse processo aí de reconhecimento do corpinho dela, né? Então, tem todo um processo aí. E quando essa criança não recebe, por exemplo, o cuidado mínimo básico, ela está vivendo uma situação de negligência. Esse cuidador ou essa cuidadora, né, não está provendo para ela aquilo que é necessário, né, aquilo que é o básico. Né? Mais para frente a gente vai ver aí alguns sinais que a gente colocou, que a gente identifica também como negligência. Então, às vezes, principalmente quem está, né, em algumas comunidades, nós sabemos que a situação socioeconômica dessas pessoas não são favoráveis, né? Vivem muita situação de vulnerabilidade. E aí a gente tem que saber, né, assim, orientar e conduzir alguns casos sem que essa criança esteja numa situação de violação de direito. Tá? E aí, como identificar? A gente colocou aí alguns sinais de alerta, que são questões comportamentais. Geralmente, quem identifica essas questões comportamentais é a escola. Por quê? Porque a criança ou o adolescente está ali todos os dias, né? Então, eles têm uma rotina, eles, né, têm mais proximidade, aumenta as chances de vinculação, passa a maior parte do tempo, às vezes, na escola. Tem escola que é dia todo, né? Mas, às vezes, são turnos completos. Então, aparece muito comportamentos de agressividade, hiperatividade ou uma passividade assim absurda, né? Assim, aquela criança que está embotada, que não reage, né? Assim, que não se implica com nenhuma atividade, que não se aproxima de outras crianças, está sempre mais isolada, mais acanhada. Então, geralmente quem faz essas observações diretas e notifica é a escola. Mas isso pode acontecer nas unidades de saúde também. Eu venho da atenção básica, tá o Rômulo ali, a gente trabalhou junto. Então, na atenção básica, né, até antes de eu trabalhar no NAECA,
eu consegui identificar muitas situações de violência ali que as crianças vivenciavam, né? E às vezes a gente nem se atenta, né, por conta das demandas. Mas é importante a gente estar, né, assim, tentar ao máximo estar atento para essas situações. Distúrbios na aprendizagem, geralmente a escola identifica, mas, né, tem casos de acompanhamento psicológico, por exemplo, terapia ocupacional na atenção básica, às vezes até na especializada. A gente identifica a criança ali que tem dificuldade. Quando você vai começando a fazer aquele processo de atendimento, de identificação, avalia o caso, né, vai entendendo a estrutura familiar, a função de cada um nessa família, né, vai entendendo o funcionamento do núcleo, você vai identificando algumas situações de violência. Teve um caso especificamente, que eu estava na atenção básica ainda trabalhando, o paciente veio para mim, ele tinha 8 anos e veio com um encaminhamento da escola, né, dificuldade de aprendizagem e tudo mais. E aí, com o tempo, eu fui avaliando, chamei o genitor, chamei a genitora, depois eu chamei de novo. E eu fui identificando aquele paciente extremamente hiperativo, nervoso, irritadiço, tinha dificuldade de se concentrar, né? E a mãe já extremamente impaciente. E aí, o que ele começou a fazer? Ele começou a reagir. Né? Ele enfrentava a mãe, jogava as coisas em casa. Se retirasse o telefone dele, ele ficava extremamente estressado. E aí, um dia eu fiz a escuta dessa mãe assim, com um pouco mais, né, de posicionamento, para entender de fato que tinha alguma coisa ali que não estava ligando. Né? Tinha alguma coisa que passou batida e ninguém falou. Né? E aí ela consegue verbalizar sobre, né, assim, como que as relações familiares se estabeleciam. E aí ela verbalizou que esse pai era extremamente agressivo, que corrigia com a havaiana e às vezes com um pedaço de madeira, né? Assim, uma vez essa criança chegou para mim machucada, né, na mão assim marcada, e aí eu comecei a tentar entender o que tinha acontecido, e aí ele, no final de tudo, ele conseguiu verbalizar e chorou e pediu para eu não falar. Né? Então, foram feitas notificações, o Conselho Tutelar foi acionado, depois a gente vai ver. Eu não sei se nessa apresentação aqui tem, mas é importante, eu vou falar aqui para eu não esquecer que eu tenho que falar sobre isso. Notificação de criança ou adolescente, o Conselho Tutelar precisa ser informado. A gente não envia mais uma via, antigamente a gente enviava uma via da notificação para o Conselho Tutelar. Hoje a gente não faz mais isso, porque a gente precisa resguardar, esse é um documento sigiloso. Mas hoje a orientação, eu tive no lançamento no manual, do Manual de Violência do Estado, e aí isso foi, né, colocado assim, reforçado, que a gente precisa fazer a notificação, mais a comunicação ao Conselho Tutelar. Né? Então, dependendo da região, em Niterói nós temos 3 conselhos tutelares, e aí a gente tem que saber, né, qual é o conselho tutelar que corresponde à região que a gente está trabalhando. E aí, assim, não é uma notificação, mas é um comunicado ao Conselho Tutelar, sucinto, sem muita exposição das situações, né, assim, para essa criança ou esse adolescente não ficar exposto, né, e manter, né, esse monitoramento do caso, mesmo que a gente já tenha informado o Conselho Tutelar. A gente não deixa de ser responsável pelo caso, mesmo que a gente acione uma outra instituição, né, um outro equipamento para nos ajudar a conduzir o caso, a gente não deixa de ser responsável pelo caso de violência. E aí, evidências de STs e gravidez, precocidade, baixa autoestima, desnutrição, má higiene, isso aparece muito não sei se vocês já tiveram experiência, mas em geral, na atenção básica aparece muito, assim, criança que chega muito suja, ou adolescente, assim, que não tem noção de como lidar com o seu próprio corpo, de como manter a própria higiene. Adolescentes, às vezes, com baixa estima, assim, eles não se veem, não têm perspectiva, né? Assim, não tem ninguém que os ouça. Então, isso geralmente aparece.
roupas inadequadas. A criança tem 3 anos, veste uma roupa de uma criança de 10, um calçado maior que o pé, ou menor que o pé, às vezes aparece descalço. Então, tudo isso pode ser identificado como uma possível situação de violência. Falha nos tratamentos médicos, calendários de vacina incompleto. Isso aparece de montão, calendário de vacina incompleto. Né? Assim, muitas vacinas em atraso, muitas vacinas que não vão poder nem ser aplicadas. Internações frequentes. Aquela criança que toda hora se quebra, ou toda hora se machuca, faz internação toda hora está no hospital, ou toda hora aparece lá no postinho, está machucada disso, está machucada daquilo, está ferida aqui, né? Doenças que são muito comuns, a infestação às vezes de piolho, aquelas feridinhas que, se eu não me engano, o nome é impetigo, alguma coisa do tipo. Né? Então, com frequência, sarna. Então, a gente precisa estar atento para saber se essa criança está vivendo ou não uma situação de negligência. Acidentes de repetição e frequência irregular na escola. Evidências físicas são lesões como queimaduras, hematomas, feridas, fraturas que não se adequam. Toda vez que eu leio isso, eu lembro de um caso que a gente recebeu no NAECA, de uma criança de 6 anos, 6 ou 7, acho que é 6. Depois veio todo o núcleo familiar encaminhado, né? Simplesmente por desobediência, a mãe esquentou uma frigideira no fogo e botou a mãozinha dele lá para castigá-lo, porque ele estava desobedecendo, não ficava quieto e tudo mais. E esse era um comportamento recorrente, né? Muitas agressões. Então, por último, a vizinhança fez a denúncia, o conselho tutelar acionou a família. E isso não são casos isolados, não são casos incomuns. A gente vê com uma certa frequência situações horrorosas como essas, né? Então, e aí, como identificar? Indicadores de violência estão em sinais de alerta associados ou em razão dos comportamentos da possível vítima e comportamentos da família e do agressor. Quando a gente fala que a atenção básica é ordenadora do serviço, por quê? Porque a gente pensa na estratégia de saúde da família, a gente pensa nesse cuidado desse núcleo familiar no território. Então, você sabe quem são os parentescos dessa família, você sabe, em geral, quem é o pai, quem é a mãe, quem é o irmão. A probabilidade disso, né, ser frequente é maior. Então, a gente consegue, com um olhar mais atento, identificar, muitas vezes, né, que essa família é disfuncional, né, que os irmãos também não estão numa boa qualidade ali de vida, de cuidado. A gente consegue identificar se essa mãe está muito sobrecarregada, né, se ela está sendo violentada, se ela está sendo negligenciada também de alguma forma, se eles estão sem suporte. Então, quando a gente consegue identificar algum comportamento no núcleo familiar, a gente precisa estar mais atento, né? E às vezes até chamar esse familiar para uma conversa, né, mais informal, mais tranquila, para que, né, essa pessoa consiga se sentir segura, confiante para falar como ela se sente. As vítimas de violência geralmente são usuários assíduos de serviços de saúde. Isso acontece com frequência, né? Assim, tem muitos... As pessoas falam geralmente os mesmos comportamentos, né? Se repetem, né? A mulher chega uma semana, diz que está com dor nas costas para o médico. Na semana seguinte, ela pede para a enfermeira mais uma vaga porque ela está sentindo dor na perna. E aí, na outra semana, ela já está, sei lá, com uma dor de cabeça. E aí ela vai frequentemente a essa unidade de saúde e cada vez ela está com uma queixa diferente, né? Assim, no fim das contas... fisiologicamente, né, biologicamente, não tem nada. Mas quando você para sentar, para ouvir, para acolher, você vai conseguindo entender que tem alguma coisa ali que não está sendo dita com palavras, mas que tem um sintoma importante ali. E muitas vezes esse sintoma importante tem a ver com a situação de violência que ela está vivendo. Então a gente precisa estar atento. Quando a gente lida com pessoas, assim, eu sei que é extremamente desgastante,
Às vezes a nossa energia psíquica fica baixinha, né? Porque é o tempo todo ouvindo o outro, tentando orientar da melhor maneira possível, dar o suporte necessário, mas a gente precisa ficar atento, né? Que tem casos de que as pessoas não vão falar. A maioria das vezes a pessoa que está em situação de violência, ela não vai dizer, estou em situação de violência. Primeiro que ela tem medo de ser julgada, segundo que ela tem vergonha, ela tem dificuldade de dizer sobre o que ela está vivendo, porque socialmente a gente vai dizer, não é legal, né? Quem quer se expor? Ninguém quer, né? Assim, dizer, olha, meu companheiro está me agredindo, ou meu pai, que deveria me amar, me cuidar, sei lá, cometeu uma situação de violência sexual comigo, meu padrasto. Não vai falar, gente. É muito difícil. Então, por isso que a gente precisa estabelecer um vínculo, relações, né, consistente para que esses usuários consigam verbalizar sobre as possíveis situações de violência que eles estão vivendo. Conhecer a história e atenção para os relatos de acidentes frequentes, que eu falei, né? Tem a ver com a situação das mulheres. Toda semana tem uma queixa. Mesmo num primeiro momento de negação do ocorrido, agir de maneira atenta, mas cuidadosa, sempre tentando estabelecer um diálogo e possibilitando, assim, um canal de ajuda. Principalmente quando a gente tem acesso ao cuidado com crianças, a gente não pode falar desse lugar de adulto que sabe tudo com a criança, porque ela não vai se sentir confortável, né? Então a gente tem que encontrar ali no dia a dia mecanismos de acessar essa criança de maneira que ela se sinta segura, confiante, entendendo que ela não vai ser mais uma vez violada, mas que ela vai poder confiar no nosso cuidado. Como lidar? Saber trabalhar em equipe interdisciplinar. Os profissionais que atuam na saúde, sejam médicos, enfermeiros, assistentes sociais, etc., entre outros, ao entrarem em contato com um suspeito ou confirmação de uma situação de violência, precisam ter consciência que essa situação exige uma intervenção que não se limita apenas à sua competência profissional, mas as diversas nuances da ocorrência levam obrigatoriamente a outras competências. Muitas vezes, né, a gente vê muito isso, a gente estava até conversando sobre isso ainda agora, eu e o Hugo. Às vezes a gente identifica uma situação de violência, vai lá, faz um papelzinho, encaminha para o conselho tutelar e acha que a gente não tem mais responsabilidade sobre esse caso. Né, assim, mas a verdade é que é justamente o contrário. Essa criança está no território que a gente está, que a gente trabalha, que a gente cuida, ela continua sobre a nossa responsabilidade, a gente vai acionar outros órgãos competentes para que ela tenha um cuidado integral. Né, assim, mas ela continua sendo a nossa responsabilidade. Então, não dá para a gente encaminhar e fingir que aquilo ali não aconteceu. É nossa responsabilidade a condução daquele caso. Saber ouvir, observar e aceitar o que a criança, o adolescente e o adulto falam. Isso acontece muito com o adolescente. O adolescente tem dificuldade de verbalizar sobre o que sente, né? E a maior parte das vezes não vai falar mesmo. Então, a gente precisa saber ouvir. Provavelmente vocês já estudaram sobre isso, já, né, fizeram algum nível de aprendizado sobre... A gente não está ali para julgar aquilo que a pessoa está vivenciando, a realidade de vida dela, né? Se as ações dela são boas ou ruins, a gente precisa acolher, principalmente quando vem de uma situação de violência. Né? Então, sair desse lugar de alguém que vai sentenciar, que vai dizer se está certo, se está errado, isso não é o nosso papel. A gente precisa acolher, ouvir, orientar e cuidar. Né? Manter a atitude de crédito, não fazer perguntas em demasia, sem questionar o que está sendo relatado e evitando detalhes desnecessários. Eu vou contar de um caso que a gente recebeu no NAECA, uma adolescente de 12 anos, ela começou a conversar com um menino que estudava na mesma escola que ela e tudo mais, e eles combinaram de ficar. E aí ela foi, encontrou com ele, sem a mãe dela saber, encontrou com ele, e aí ele foi, chamou ela para casa dele e ela foi. E aí ela pensou, né, no auge da ingenuidade dela, pensou que ia ser só ficar. Né, mas dali para frente, ele ultrapassou o sinal, né? E aí eles tiveram uma relação sexual sem o consentimento dela. Dessa relação, ela engravidou. E aí ela não sabia que estava grávida. E aí, nessas consultas de rotina,
né? Se foi identificado que ela estava grávida. E aí a mãe dela ficou desesperada, entendendo que ela não tinha nenhuma maturidade para lidar com uma gestação com 12 anos. E começou a correr atrás para ver se conseguia, né, em algum lugar que ela pudesse fazer o aborto legal. Só que o que aconteceu? Nessa unidade de saúde, especificamente, ficava dentro de uma comunidade em Niterói. Esse positivo para a gestação não ficou dentro do sigilo que precisava ficar. Então, um profissional falou para outro profissional, que falou para outro profissional, que chegou na ACS, que chegou na vizinhança, que chegou nos familiares, e essa menina ficou extremamente exposta. Então, ela sofreu uma situação de violência sexual, violência psicológica, porque ela foi negligenciada de novo, ela foi violada nos direitos dela. Não respeitaram o direito dela de manter em sigilo uma gestação que ela não queria ter. Né? Assim, então, por falha, muitas vezes, das nossas condutas no dia a dia, né, assim, do trabalho, um vai falando para o outro, né, e às vezes a gente fala, muitas vezes no intuito de orientar a equipe de como lidar e tudo mais, e aí a informação vaza. Só que não é só a informação, a gente está falando sobre a vida de alguém, né, e a gente precisa ter esse cuidado. No fim das contas, ela não conseguiu o aborto legal no município, ela precisou ir para outro município para conseguir, ela mudou de comunidade, porque ela precisou sair de lá, né? Porque ela passava e as pessoas estavam olhando, apontando e tudo mais. Então, ela se sentiu péssima psicologicamente. Ela ficou mais de 2 anos em tratamento no NAECA, que não é indicado, porque o NAECA é uma passagem, né? Assim, mas por conta de todos esses desdobramentos, né? Assim, a vida dela ficou completamente atravessada. Então, a gente precisa ter um máximo de cautela, de cuidado, a gente precisa ser ético profissionalmente. Né? Isso não é qualquer coisa quando a gente está falando da vida de alguém. Né? Então, violar um direito é crime, a gente não pode, a gente não deve fazer isso. Então, a gente precisa ter cuidado com, né, com a nossa conduta, com como a gente está lidando com as situações que chegam até a gente. Deixar claro que a vítima não deve se sentir culpada ou envergonhada pelas situações sofridas. Às vezes acontece o profissional ficar indagando: por que você fez isso? Com quem que você foi? Mas por que você achou que isso era o certo? Não usou camisinha? Né? Você fica indagando ali, e esse também não é o nosso papel. Né? Então, perguntar demais, querer saber demais, não é o nosso papel também. A justiça já faz muito isso. Então, a gente não quer que essa criança, esse adolescente seja revitimizado. Então, ele já viveu uma situação traumática, ele não precisa viver outra. Né? Então, evitar a revitimização, evitar que a vítima tenha que repetir a sua narrativa várias vezes para vários profissionais. Já aconteceu casos que a gente sabe, né, da criança falar com um profissional da enfermagem, depois chama um médico, depois chama outro profissional e chama o chefe da vigilância, depois Gente, isso não existe. Se a criança compartilhou, o adolescente compartilhou com você, você vai notificar e você vai acionar os órgãos competentes. Vai acompanhar esse caso, você pode compartilhar com um colega, é importante, mas não é para a equipe toda, você não pode expor essa criança. Há pouco tempo a gente passou por uma situação de uma adolescente de 13 anos, grávida, HIV positivo, terrível, uma situação extremamente delicada, passou pela atenção básica e quando chegou na atenção especializada, a equipe não sabia lidar com a situação. Né, foram lá no NAECA me buscar para saber como conduzir a situação. Assim. Então, é muito delicado. É muito delicado, é sério. A gente trabalha assim, constantemente para fazer essas capacitações, para que a gente consiga caminhar, assim, todo mundo coeso, no mesmo sentido, entendendo o fluxo e o cuidado, né, com crianças, adolescentes, e mulheres e idosos também. Como lidar? Orientar a vítima sobre todos os procedimentos que serão adotados, manter o sigilo. Isso aqui, sigilo não é favor, né? Sigilo é nossa obrigação ética e profissional. Né? Então, a gente precisa inserir o sigilo, né, como uma prática nossa diária.
Não prometer à vítima ou à família o que não puder cumprir. Né? A gente, num desses casos que a gente pegou, né, a assistente social disse, não, você vai subir aqui 2 andares, vai tomar um remedinho aqui mesmo e vai conseguir o aborto legal. Não é assim que funciona. A gente não pode prometer o que não tem como dar conta. Então, se você não sabe instruir, aciona. No final, a gente vai ter lá os nossos e-mails disponíveis. A gente conversa, discute, orienta, vê a melhor possibilidade. A gente agora tem a nossa maternidade aí. A gente já construiu o fluxo do aborto legal. Ele é previsto em lei desde 1940, mas tem situações específicas para ele. Então, está chegando, assim, a gente está se reorganizando, se reestruturando. Então, é melhor a gente pedir ajuda do que tomar passos que a gente não vai conseguir dar conta. Né? Atentar para a singularidade, levar em conta a singularidade de cada situação, o processo de resiliência, a equipe interdisciplinar. Né? A gente tem que ter um propósito de trabalhar em conjunto, né? Na mesma direção, com o propósito de tirar o usuário do lugar de vítima e transformá-lo em sujeito autônomo, sem esquecer, por outro lado, no eixo da responsabilização e da defesa de direitos da criança e do adolescente, né? Vítima. Sem também esquecer que a gente tem essa responsabilidade. Né? Muitas vezes a gente acha que é só os genitores que são responsáveis. Então, eles erraram, não protegeram. Mas quando esse caso chega para a gente também se torna esse profissional responsável pela condução daquele caso, por assegurar aquela criança, para que ela não passe por uma nova situação de violência. Cuidar da linguagem, né? Ter bom senso quanto ao uso da linguagem, da posição corporal, da disposição do espaço físico em que o atendimento ocorre. É preciso conversar com o usuário em uma posição em que ele, especialmente, né, quando se trata de criança, sinta-se amparado, protegido, aceito, cuidado. Aquilo que eu falei. Não adianta você falar do lugar assim, de médico que sabe tudo, ou de psicólogo que sabe tudo sobre o comportamento e tudo mais. Aquela criança não vai conseguir ser acessada por você, não vai ter espaço para isso. Né? Então, muitas vezes a gente precisa se deslocar desse lugar, sair desse lugar que é um pouco mais confortável. Eu já fiz atendimento no corredor, né? Assim, atendimento psicológico é mais difícil você fazer fora do consultório, né? Se não for um grupo. Já fiz no corredor, na entrada do posto de saúde. Tem várias formas, né, da gente conduzir para a gente acessar essa pessoa que está numa situação. Uma vez a gente recebeu, lá também no lugar que eu trabalhava, uma criança que chorava copiosamente. Estava indo para a escola, não parava de chorar. A mãe, desorientada, sem saber o que fazer, levou ela no posto de saúde. Olha, não para de chorar, não sei o que é. Está chorando desde de manhã, não para. E aí a equipe, né, uma situação atípica, não soube muito bem, e aí eu fiz um atendimento dentro de uma sala de vacina, difícil, com entra e sai e tudo mais. E aí eu fui utilizando algumas estratégias para acessar aquela criança, para conseguir trazer ela para o lugar onde seria, né, mais calmo, mais quieto, né, um ambiente que ela se sentisse mais segura, sem muita gente circulando. Então, é isso, a gente vai se reinventando o tempo inteiro. E acolher, é preciso procurar compreender o que o usuário espera da intervenção e se há clareza disso no contrato que se estabelece com o mesmo. Principalmente nessas situações de violência, a pessoa já está vivendo uma situação de insegurança constante. Então, o que ela precisa? Né? Assim, ela não precisa que você prometa mundos e fundos para ela, precisa se sentir segura com você naquele momento. E aí, posturas que devem ser terminantemente evitadas, que é não respeitar o que foi contado e induzir o diagnóstico, isso é péssimo, mas acontece com tanta frequência. Perguntar diretamente se um dos familiares foi responsável pelo ocorrido, insistir em confrontar dados contraditórios ou checar registros. A gente recebeu um encaminhamento de uma criança de 5 anos que foi recebida no hospital infantil, né, assim, com queixas de muitas feridas na região genital. E a equipe, assim, ficou tão descompensada, a equipe do plantão não sabia como lidar com a situação.
que acionou o Conselho Tutelar, mas aí o relatório da equipe estava completamente diferente do relatório do Conselho Tutelar, e aí uma equipe afirma que houve rompimento, né, do IME, e outra equipe, e aí a equipe do Conselho Tutelar, a equipe técnica, não consegue afirmar, e aí não sabe para quem encaminha para todos os órgãos, uma confusão danada. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque inclusive a equipe questionou a mãe com quem que ela convivia, se não tinha homens no convívio, se não foi o irmão, se não foi o tio, né? Assim, então, esse não é o nosso papel, nós não somos investigadores da polícia, ainda bem, né? Assim, então, o nosso papel é notificou, acionou o órgão, acompanhou o caso, no caso do hospital, acionar a equipe do território, essa criança precisa ser acompanhada, né? Então, é isso. Confrontar os pais com descrições fornecidas pela criança ou pelo adolescente. Primeiro, que a fala da criança não pode ser utilizada, não deve ser utilizada. Então, você não pode fazer uma escuta do que ela está te dizendo e nessa mãe ou nesse pai questionar as coisas que a criança está dizendo. Não é o nosso papel. Né? Assim, não é aquilo que a gente tem que fazer. Né? Demonstrar sentimentos de desaprovação, raiva, indignação. Acontece muitas vezes, né, no hospital, às vezes a mulher chega machucada, ao invés dela ser acolhida, né, ela é julgada, né, e aí é menosprezada, deixada de lado para ser atendida por último. Existe esse tipo de profissionais, eu não acredito que aqui tenha, né, assim, mas a gente, cada dia mais, a gente está se alinhando para que não tenha nem nos hospitais, nem na atenção básica, nem em lugar nenhum, né. Dramatizar a situação. Pedir aos acompanhantes que esqueçam a situação, assumir postura policial, detetive, já falei isso, né? Deixar de avaliar ou subestimar os riscos reais para a criança e os níveis da gravidade, não solicitar auxílio e avaliação interdisciplinar, deixar de informar-se sobre outras crianças da casa em situação de risco e não encaminhar para avaliação. Então, tem outras crianças nesse convívio, tem uma desconfiança de situação de violência, as outras crianças também precisam ser cuidadas, precisam ser acolhidas. Né? Então, não acompanhar o desenrolar do caso e seus desdobramentos, que eu falei no início. Né? A gente acha que muitas vezes, não, já acionamos o Conselho Tutelar, não é mais responsabilidade nossa. Vírgula, é sim. Né? Esse caso está no nosso território, ele é responsabilidade nossa, a gente precisa acompanhar e cuidar. Expor a criança e o adolescente ou o adulto, né, e sua família aos apelos da mídia e de curiosos. Terrível. A gente recebeu uma vez um caso lá no NAECA, nem vou dizer muitas características que é capaz de vocês terem tido acesso, né, assim, que foi lançado na mídia, né, assim, crianças que foram extremamente expostas. Eles não colocam o rosto da criança, porque não pode, mas descrevem todo o caso, dizem onde mora, no bairro, né? Assim, como que aconteceu a situação. Então, para quem sabe ler, um pingo é letra. Né? Hoje, na internet, as informações chegam muito rápido. A gente precisa ter cuidado, assim, né? Uma notícia de situação de violência não é para ser jogada, né, para todo mundo ver. Muito pelo contrário, é para a gente se entristecer, porque é sinal que a gente ainda não conseguiu atingir aquilo que a gente precisa como meta, que é que nenhuma criança, nenhum adolescente sofra uma situação de violência. Né? E agora deixar de notificar. E aí meu amigo vai falar um pouquinho sobre isso. Obrigado. Então, pessoal, a Tainá dá uma belíssima introdução aqui, né? Fala bastante sobre a dinâmica da violência, né? Sobre esse fenômeno, né? E a interface dele com a área da saúde. E um dos pilares da abordagem da violência na área da saúde, né? É a notificação, né? Eu já vou passar aqui já a dinâmica da linha de cuidado, né? Que tem a notificação como uma das dimensões. Mas eu trabalho, né, na coordenação de vigilância em saúde, né, na área das vigilantes, na vigilância de doenças e agravos não transmissíveis, né, no eixo das violências, da vigilância das violências, vigilância epidemiológica das violências. Né? Então, o meu principal instrumento é a ficha de notificação. Né? Com ela eu consigo monitorar
né, os casos das violências que são objetos de notificação, tá bom? Vou falar já que nem todas as violências a gente notifica. A gente monitora indicadores, né? Aqui a gente tem um indicador bipartite, que é o de taxa padronizada de mortalidade por suicídio. A gente faz a qualificação das equipes, né? Igual a gente está aqui nesse momento, e produz dados, né? Produz informação. Né, esse ano a gente já conseguiu, aqui na Covig, produzir 4 cards. Eu não sei, eu encaminhei para os e-mails institucionais, não sei se vocês tiveram acesso. Né, mas se tiver alguma forma da gente passar material aqui, a gente também encaminha a apresentação e também encaminha esses cards para vocês. Tá? A gente fez 4 recortes diferentes, né? Violência contra crianças de 0 a 9, contra adolescentes, mulheres e gestantes. Né? Então a gente fez uma abordagem simples, né? O card não é um boletim epidemiológico, né? São informações mais simples, voltadas para informações rápidas, né? Importantes. Então a gente analisou baseados nas fichas de notificação, né, algumas informações. Então, um dos pontos importantes de notificar, né, é gerar dados. Né, os dados gerados, eles vão orientar políticas públicas, né, e assim para frente também. Né. Então, a gente tem, dentro do histórico das notificações, né, a gente tem a vigilância em saúde com essa coleta, né, e análise de dados, a notificação, né, dentro da violência, que é um agravo de notificação compulsória desde 2006, né? 2009, aqui está um pouco do histórico das notificações, né? Eu boto isso aqui, eu vou passar essa parte mais rápido, porque é mais questão do histórico das notificações de violência, né? O entendimento dela como um agravo, né, como a importância dela na abordagem em saúde pública, né, ela vem desde o início dos anos 2000, né, no ano 2002, né, teve um documento da OMS que pôs a violência, né, como cuidado importante, né, e vital dentro da saúde. Né, e com o tempo a gente começou a realizar essa captação de casos. Né? As notificações entraram no Sistema Nacional de Agravos em 2009, né, que é o SINAM. A partir de 2011, as notificações de violências e autoprovocadas se tornou compulsória, né, que não era compulsória ainda. Né? Em 2014, as violências sexuais e tentativa de suicídio, elas se transformaram elas foram incluídas na lista de notificação imediatas. Né? São agravos que demandam agilidade, né, no cuidado. Né? No caso da violência sexual, a gente precisa agilizar o atendimento da vítima, né? Seja ela para acesso à contracepção, para profilaxia. Né? E na tentativa de suicídio é necessária uma ação rápida, né, para evitar que a tentativa se concretize. Né? Então a gente precisa de ter uma atuação rápida. As demais notificações de violência, a gente tem até 7 dias, né? São notificações semanais. A gente tem até 7 dias para notificar. Né? E uma coisa importante, né? A gente está falando aqui que a notificação, né? A Tayaná falou muito disso, né? Que a notificação, ela não deve ser entendida como denúncia. Né? Se a gente vê os cards que eu mostrei, eu coloco ali unidades notificadoras. E a gente vê a atenção primária em 3º ou 4º como principais unidades notificadoras. Né? Hospitais, sala lilás, geralmente vem na frente das unidades de atenção primária. Aí a gente se pergunta, né, por que uma unidade que está no território, né, que está vivendo aquele território, que visualiza violências em diversas camadas, né, não só a violência física exposta, mas como identifica aquela violência patrimonial, né, aquela violência psicológica, né, aqueles sinais sutis que a Tayaná conseguiu, né, às vezes uma atenção primária identifica melhor do que um hospital. No hospital só vai ser atendido o caso de violência exposto, geralmente, né, a violência física, a violência que deixou marcas, né, perceptíveis. Né? E muito, a gente sempre conversa, né, nas rodas, nas nossas reuniões regionais, e uma das principais preocupações é a segurança dos profissionais que estão no território. Né? A gente tem diversos atravessamentos, né, comunitários, né, como violência urbana, né, presença de tráfico armado. Né? E às vezes as correlações de violências estão intrinsecamente ligadas a
né, a essa parcela e fica como é que fala? O receio, né, de notificar. Né, eu vou notificar aqui e provavelmente vou ter uma represália. Né? Então a gente tenta ao máximo preservar a ficha de notificação do Sinam, porque é uma ficha, é um instrumento da saúde. Né? Tayaná comentou, vai comunicar ao Conselho Tutelar? Não encaminha a ficha. Né? A ficha é um instrumento nosso. Né? Elabora um comunicado simples, sucinto, com as informações básicas que o Conselho Tutelar precisa fazer para desencadear a investigação. Né? O Conselho Tutelar vai atrás do caso, vai atrás dos pais, né? Vai investigar. Né? A gente vai ver aqui também que um dos fluxos que tem violência contra idoso é encaminhar o caso para o Ministério Público, né? Para a promotoria do idoso. Né? Isso consta no Estatuto do Idoso, né? É uma prerrogativa legal. E a gente também orienta encaminhar um comunicado. Né? Se tiver apoio, né? A gente tá falando aqui com atenção primária, né? Se tiver o apoio de uma equipe multi que possa elaborar um relato social, né? Ajudaria também nesses encaminhamentos, nas comunicações dos casos para esses órgãos. Mas veja bem, são órgãos fora da saúde, né? A própria a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não permite, né, a saída dos dados que não seja fora do âmbito da saúde. Ela permite a circulação entre a gente, né, entre os órgãos da saúde. Se eu quiser comunicar o caso de tentativa de suicídio, por exemplo, para atenção psicossocial, para o CAPS, tudo bem, comunico eles. Né? Não recomendo passar a ficha, né, porque a ficha caminhando é pior, mas se passasse a ficha também não teria problema. Né? A questão é sair do âmbito da saúde. Né? Já teve questões de judicialização dos casos utilizando a ficha Sinam, né, o que não é o certo. E então a gente tenta sempre proteger, porque a gente sempre fala, notificação não é denúncia. Quer fazer denúncia? Se orienta o próprio paciente a buscar a delegacia, né? Não é nós profissionais que vamos fazer. E nem a ficha pode ser usada como mecanismo de denúncia. Tá bom? Era um registro para essa sistematização de dados, né? E gerar cuidado. Eu gosto sempre de reforçar essa questão, né? A notificação é uma prerrogativa nossas profissionais de saúde, né? A gente tem diversas leis já que estabelecem elas como compulsórias, né? Desde as 6.259 de 75, né? Até de 2017, que as autoridades de saúde garantirão o sigilo das informações integrais, né? Eu vou até passar, eu trouxe aqui uma ficha pode ficar, só para distribuir, vai distribuindo, tem 20 aí, não sei, acho que vai dar. Né? Só para vocês verem que no final da ficha a gente tem uma parte do campo que é a identificação do notificador. A gente avisa, dispensa essa parte, tá? Se vocês não tiverem seguros para se identificarem como notificador, não tem problema. A única coisa que a gente precisa da identificação da unidade notificadora, né? A unidade de saúde. E mesmo assim, né, em alguns casos, a gente pode conversar, né? Vocês estão super inseguros em realizar uma notificação. Liga para mim, né, ou liga para a Tayaná, fala, a gente está com um caso aqui que eu gostaria de sigilo absoluto para notificar. Envia a notificação para a gente direto, né, se identificando aos nossos cuidados, sem nem identificação da unidade de saúde, que a gente insere direto no Sinam, e essa ficha não fica nem pendente como um documento à amostra. Né, a gente já insere direto ela no sistema com a unidade de saúde, tá bom? Tudo isso visando proteger os dados e não proteger apenas o paciente, né? Protegendo também o profissional de saúde que vai fazer a notificação. Essas são as dimensões do cuidado, né? A violência na saúde, ela possui uma linha de cuidado específica e todos os municípios se descentralizam, né? Tayaná, por exemplo, ela participa do DESUM, da prevenção à violência, que é responsável pela linha de cuidado, né? Então a linha de cuidado, ela participa dessas interlocuções, né, dentro da saúde e intersetorial, né, para apoio e prevenção à violência, né? E ela possui 4 dimensões, né? A dimensão do acolhimento, que a Tayaná falou muito bem agora, o do atendimento também, né? A do atendimento é pós-acolhimento, o atendimento é para justamente realizar consulta clínica, né, anamnese, exame físico, né? E a notificação é a terceira dimensão. Então, veja bem, dentro da linha de cuidado da violência, a gente tem a notificação, né, como uma das dimensões do próprio cuidado e atenção, né, à vítima de violência. Né?
Então, qual é o caminho que essa ficha vai fazer, pessoal? Qual é o caminho? Né? A gente fica... Ela vai gerar os dados, mas a gente tem uma proposta aqui no município dela gerar também cuidado e o acompanhamento. Né? Como que a gente faz isso? Né? A ficha notificada, né? Uma via fica na própria unidade e a outra é encaminhada para a COVIG, que é a gente, Coordenação de Vigilância, através do e-mail, né? notifica@saude, né? .niterói.rj.gov.br, né? Esse e-mail gigante aí. Né? Lembrando que, em casos de violência contra a criança, deve ser enviado um comunicado para o Conselho Tutelar. Eu já vou botar aqui os endereços certinhos, tá? E no caso de violência contra a pessoa idosa, para o Ministério Público, tá? Feito isso, na COVIG, a gente consolida, analisa os dados e a gente dispara os casos dos munícipes de Niterói para a rede de atenção primária. Né? Os casos são sinalizados às unidades de atenção primária através das planilhas de acompanhamento. Eu não sei se na unidade de vocês já tiveram acesso ou sabem que existe uma planilha de acompanhamento dos casos de violência para cada unidade. Né? A gente tem 56 planilhas que a gente, na COVIG, a partir da ficha de notificação, insere algumas variáveis, a gente não insere todas as informações da ficha, para o território ficar ciente dos casos de violência que tem e acompanhar. E como é que é acompanhar esse caso? Não é ligar para a pessoa e falar: olá, tudo bem? Como é que está o caso de violência sexual que sua filha sofreu? Às vezes, esse acompanhamento não precisa nem ser falado, mencionado a situação de violência. Né? É aproximar essa família, aproximar da unidade. Né? Oferecer serviços, mostrar para ela que ela tem um outro caminho, uma outra alternativa, um outro lugar, um espaço, né, de acolhimento em que ela pode se expressar, falar, conversar e, se quiçá, né, buscar outros tipos de encaminhamentos. Né, que é uma proposta nossa da gente fazer um novo encontro, que é falar dos encaminhamentos e acompanhamentos dos casos de violência e fazer alguns estudos de caso, para ver como é que a gente aborda determinados aqui dentro da nossa rede intersetorial. Né, que aí a gente, na violência contra a criança, quais são as opções que a gente tem? Né, a violência contra a mulher, contra a gestante, né, o fluxo do aborto legal aqui no município. Né, então, vocês, como atenção primária, se já terem, né, um conhecimento dessa rede e poder ajudar nesses encaminhamentos. Né? No caso de negligência contra idosos, a gente também possui uma planilha com a Secretaria Municipal de Assistência Social, né, a SEMASE. E, especificamente, se a violência contra idoso, a gente tem muita questão de negligência e abandono, né? No território, às vezes, é aquele idoso que já tem um vínculo familiar fragilizadíssimo, né? Você já não tem ninguém para dar suporte e apoio. E aí a gente conseguiu, com a Secretaria de Assistência Social, uma forma da gente comunicar esses casos através de uma planilha, que eles veem o caso e dão um retorno para a gente, de maneira... para ver como os aparelhos do serviço social estão atuando frente ao caso. Se o CREAS, se o CRAS atuaram, como está sendo conduzido em outra esfera, né? Porque a abordagem da assistência social é com SUAS, né? Eles têm outra perspectiva de atendimento, mas andam em consonância com a gente, né? Estão sempre juntos. Então a gente conseguiu isso também. Então, caso tenha algum caso de negligência, né, de idoso, se vocês observarem algum idoso em situação, né, de abandono, né, podem comunicar junto com a notificação, comunicado um relato social. Tá? O relato social vai ajudar. Do combinado que a gente teve com a Secretaria de Assistência Social é o encaminhamento do relato social. Né, porque às vezes a ficha de notificação não tem as informações que eles precisam. Né? Então aí eles falam, se você encaminhar o relato social, a gente vai dar a gente consegue investigar para ver como dentro da secretaria esse paciente está sendo abordado. Tá, então aqui, pessoal, notificação e comunicado, né? Violência contra criança e adolescente até 18 anos. Notificar, né, para a COVIG e comunicado aos 3 conselhos, né? Conselho 1, 2 e 3. Tá? O 1 é aqui do centro, o 2 é o da região Pendotiba e Leste Oceânica. E o 3 é do Fonseca, Norte 1, Norte 2. Tá bom? São os 3 e-mails que tem, né? E, por favor, tentem não enviar a ficha. Lembrando que essa ficha, pessoal, é a ficha mais atualizada, né? Que a gente tem, de 2015. Existe uma mais velha que, às vezes, a gente recebe, só que ela falta muita informação. É de 2009, a antiga, né?
A violência contra a pessoa idosa, né, a gente pede que seja enfiada a COVIG, um comunicado para o Ministério Público, né? E a gente sempre ressalta que é importante enviar um relato social. A gente, quando fala de violência com idoso, claro que tem violências físicas, violências sexuais, tem outros tipos de violência, né? Mas o que a gente consegue enxergar dentro da epidemiologia desse tipo de violência, a maior parte é o abandono e a negligência mesmo, né? Então, a gente buscou ferramentas e caminhos que a gente consiga acompanhar de maneira mais próxima, né? Então, importância sobre a segurança, eu já conversei bastante sobre isso, né? De acordo com a Lei de Proteção Geral de Dados, a gente garante o sigilo, né? A Tainá também conversou bastante sobre sigilo, né? E dentro dessas ações, né, a gente realiza a vigilância das violências, né? Que é em conjunto com o DESUM e com a COVIG, né? Nessa vigilância das violências, uma das propostas principais são as reuniões intersetoriais de prevenção à violência, que a gente realiza trimestralmente, né, em cada regional. A gente está parado desde outubro, a gente não, porque teve uma mudança, né, de recursos humanos nossos, então a gente não conseguiu voltar, mas a gente vai voltar em fevereiro com elas. Então a gente sempre recomenda que vocês participem, né, que a atenção primária participe. Né, geralmente vem alguns representantes das unidades, mas também vem representante da assistência social, da Secretaria das Mulheres, vem representantes, é raro, né? A gente chama, mas eles não vêm, das escolas, né, da comunidade escolar, que é importante, tá junto também nessa discussão. Conselho tutelar, que também é raro, né? Eles são difíceis de saírem de lá, mas às vezes eles conseguem participar com a gente. O NAECA, né? O NAECA e o NACA às vezes contribuem também com participação para a gente discutir casos, para a gente discutir a rede e a rede territorial, porque a gente faz a reunião em cada regional. Então a gente tem 6 regionais, a gente faz trimestralmente uma em cada, né? Então no total são 4 vezes 6, né? São muitas reuniões que a gente faz. Né? Às vezes tem reuniões que ficam bem cheias, outras ficam bem vazias. Mas esse ano, o próximo ano, a gente vai tentar estimular bastante. Vou até pegar o número de WhatsApp das pessoas e vou mandar para ver se a gente movimenta mais essa rede. Que é uma forma da gente discutir, né? Os próprios fluxos, eles mudam. Se eu pensar uma coisa que eu observei bastante, que eu participava da Norte 1, da Leste Oceânica e da Praias 2, né? Que é lá no Sérgio Arouca. Os encaminhamentos para atenção psicossocial eram completamente distintos, né? A gente tem aqui um ambulatório de saúde mental, né? E tem os CAPs, né? Que são de gestões distintas, dinâmicas distintas de atendimento, né? Então a gente via na Leste Oceânica mais acesso aos ambulatórios, né? Na Norte 1 mais acesso aos CAPs, né? Então cada território tem uma dinâmica e como a gente vai ter representantes também da saúde mental, né? Eles ajudam também e mostram, conversam, né? Essa interlocução é importante para conexões, né? Então, as notificações, né? Elas passam, né? E dentro das etapas também tem essa identificação dos casos, envio das informações, né? As unidades de atenção básica buscam e acompanham os casos, né? A gente fala que não é um encaminhamento, não é encaminhamento de caso para atenção primária, é o acompanhamento. Através dessa planilha, né, toda unidade vai ter noção dos casos de violência que tem no território, né? Vai buscar, pode acompanhar esse caso. E nessa planilha tem um espaço para resposta, para retorno, né? Não é desse território, está morando em outro local, né? E aí a gente copia o caso e cola no território que ele está, né? Então a gente consegue acompanhar esses casos, né? Então aqui está a ficha de notificação, né? Mais rápido aqui, deixa eu ver aqui, peraí. As violências, elas são notificadas, né? Baseado nos critérios que são como é que eu posso falar? Não é vulnerabilidade, mas são casos que são mais suscetíveis e mais vulneráveis às próprias violências, né? Então, quando a Tainá mostrou, existem as violências, violências coletivas, violências interpessoais e autoprovocadas. As coletivas
são numa dinâmica macro, né? Se a gente pensar como a desigualdade social, né, como o acesso aos serviços de saúde e educação incidem na violência, né, isso ocorre, é fato, né, uma pessoa que tem dificuldade de acesso à saúde, ela fica muito mais suscetível às violências, né, um morador de rua, né, ele sofre diversas violências institucionais, de não ter acesso a casa, comida, né, então, só que esse tipo de violência, ele não é notificado pra gente. Por quê? A notificação, pessoal, ela além de sistematizar, né, ela é para gerar o cuidado, né, a gente passa esses casos e acompanha. Né? Então a gente não tem braços para acompanhar uma violência, né, institucional macro. Né? Então a gente foca nas violências interpessoais e autoprovocadas. Né? As interpessoais tendo pelo menos 2 envolvendo, né, a vítima e o agressor, e a autoprovocada é a autoinfligida. Né? A violência autoprovocada, ou ela é uma tentativa de suicídio, né, uma violência autoprovocada com a ideação, ou uma violência por automutilação, né, que geralmente pode não ter a ideação suicida, né? Uma adolescente, por exemplo, que se automutila na escola, né? Homens e mulheres são notificados desde que essa violência seja intrafamiliar, né? Tenha essa relação familiar entre a vítima e o agressor, autoprovocada, violência sexual, né? E outros que não são tão comuns, né? O tráfico de pessoas, trabalho escravo, né? Violência contra a população LGBT também é em todos os ciclos de vida. Agora, se a violência for extracomunitária, né, a gente vai ter como objeto de notificação crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiências indígenas e população LGBT. Né, isso quer dizer o quê? Que o homem, né, o homem que não criança e adolescente, que não idoso e que não deficiente, portador de deficiência indígena ou LGBT, ele não é objeto de notificação. A pessoa, o homem que tomou entre 19 e 59 anos, que foi vítima de bala perdida, por exemplo, que a gente não sabe o autor da violência, ele não é objeto de notificação. Um homem que brigou na rua, né, entre 19 e 59 anos, brigou na rua com um desconhecido, né, brigou depois de uma partida de futebol, a gente não notifica, né, porque se tem um entendimento que esse recorte, esse extrato, ele é mais o perpetuador da violência do que a própria vítima, né? Ele não é uma população vulnerável à violência. A gente sabe que os índices de mortalidade por violência, eles são demasiadamente masculinos, né? Porque o homem, ele morre mais por causas violentas, né? Mas no caso, no caso das notificações de violência, a gente não busca o óbito. Tanto que o óbito de violência não é notificado, a gente não notifica o óbito. Se vocês verem a ficha não tem evolução, ela tem encerramento. Mas ela não tem evolução, se o paciente está de alta, se foi a óbito, se mantém internado, né? Isso não interessa. O interesse da ficha é manter esse cuidado, acompanhar esse paciente, né? Acompanhar essa vítima, tentar articular intersetorialmente o cuidado dele. Então, isso não inclui um homem que foi vítima de violência extrafamiliar, entendeu? Uma violência comunitária. Um homem que se envolveu em briga na rua, né? Então, a saúde não tem como acolher, né, essa vítima. Então tá aqui, ó. Os casos que não devem ser notificados: violência comunitária contra homem adulto, né, de 20 a 59 anos. Exemplo, assaltos, brigas de gangue, brigas em bares, né? Os óbitos a gente não notifica, né, muito por conta disso. Ah, Hugo, mas eu quero os dados de mortalidade igual meu indicador, né? Dados de mortalidade de violências autoprovocadas. Onde que eu pego esses dados? Em outro sistema. É o sistema de mortalidade, é o SIM, né? Não é no SINAM. Então, se eu preciso... Pode falar. Perfeito, perfeito. Quando a gente aborda a violência, a gente tem várias áreas, né? A área da segurança pública, ela vai abordar outros aspectos. Tanto que, na hora da gente fazer a análise, a gente tem que tomar muito cuidado com o recorte. Se eu fizer uma análise dos dados do SINAM para violência contra os homens, ele vai estar super enviesado, porque eu não vou ter justamente esses dados, né? Eu não consigo colher esses dados. Né? Então, os dados de segurança pública são bem mais sensíveis, né, para a captação desses casos. Agora, violência contra a mulher e contra a criança, os melhores dados, por exemplo, são do SINAM, né, porque ele consegue captar, ele é mais capilarizado, né, tem uma rede maior de notificação. Às vezes o caso não chega à polícia, mas chega na unidade de saúde, né, chega no hospital.
Isso, ó. Mas se for, mas olha só, homens e mulheres eu notifico sim. Se ele for uma violência autoprovocada, se ele tentar suicídio, o homem notifica. Exatamente, não notifico. Foi vítima de bala perdida. De 2059, não notifico. Notifico. Aí notifico. Exatamente. Dentro do entendimento do homem também ser o maior perpetrador de violência, entendeu? Esse é o maior ciclo. Então a gente não. A gente não faz o que é previsto na legislação. O que a gente faz? Dentro do ECA, criança e adolescente, a gente tem uma prerrogativa legal para notificar, certo? Violência contra as mulheres, a gente também tem legislação, né, que incidem para a gente realizar essa notificação. Pessoas idosas, Estatuto do Idoso. Da mesma forma, de pessoas com deficiência, tem uma legislação própria, indígenas e população LGBT. Né? A saúde, ela se preocupa com a violência intrafamiliar. Né? Essa violência que está no território que a gente consegue abordar. Fora do território, a gente só notifica essas que possuem prerrogativas legais. Fora do... Entendeu ou não? Ou foi... Né? O nosso foco da saúde é no território e no cuidado. Né? Isso aqui a gente vai conseguir gerar o cuidado. Fora do território, né? Até, por exemplo, uma criança vítima de bala perdida, né? A gente vai notificar porque a gente tem essa situação prevista em legislação, né? Dentro dessa, notificar esse caso. Mas a gente, o que a gente pode fazer, né? Faz nada, né? Exatamente. Né? Pode aproximar essa criança, essa família para a unidade de atenção primária, sugerir alguma regularização social, né, com CRAS. Então, mas é isso. E lesões acidentais, né? Não falei de lesões acidentais, né? Se uma coisa é a criança virar um vidro de uma garrafa de água sanitária, né? Aí a gente notifica como negligência, né? Mas outra foi como eu recebi uma pessoa que caiu à própria altura, assim, né? Se acidentou, né? Então essa não é uma notificação de violência. Esse entendimento de continuidade de cuidado, a gente fala com as unidades hospitalares. Aí eles começaram a achar que isso é um caminhamento. Aí a gente às vezes recebe notificação de uma pessoa que caiu e não veio familiar no hospital para ajudar. Aí eles notificam para a gente como negligência, né? Se for uma mulher ou um idoso, a gente conduz o encaminhamento, né? Não tem problema. De uma mãe, um pai que vestida. Isso. Aí a notificação é por negligência, né? Notifica. E gera também a notificação de intoxicação exógena. Vocês já viram, tem uma ficha de intoxicação exógena também que tem que notificar. Tentativas de suicídio também, né? Com intoxicação, também devem ser, né? Então essa é a nossa ficha, tá? Se vocês procurarem no Google, ficha de notificação de violência, né? A Secretaria de Saúde do Paraná, ela mantém até hoje a ficha antiga, é a primeira da busca do Google. E muita gente imprime ela, de 2009, muita gente imprime ela e manda. Então, busquem a segunda, que é do Ministério da Saúde, que é essa. É uma ficha nova, porém de 2015, né? Ela tá para ser modificada, né? A notificação tá para ir para outro sistema, que é o SUSINAM, e provavelmente as próprias unidades vão poder digitalizar, realizar essa notificação na própria unidade. Porque a entrada pela SUSINAM é pelo Gov, né? Então, você mesmo notifica, né? Então, mas por enquanto é a ficha que a gente tem, é uma boa ficha, né? Se vocês verem as outras fichas de notificação para outras doenças e agravos, vocês vão ver que essa ficha é mais completa, né? Ela alberga até dinâmicas de violências distintas, né? Ela tem a violência interpessoal e a autoprovocada, né? Então, para a gente seguir os caminhos dela, a gente tem que ter alguns cuidados para não marcar inconsistências, né? A proposta é que a próxima notificação a gente divida, né? Fica tem uma notificação para violência interpessoal e uma notificação para violência autoprovocada, né? Que elas não fiquem na mesma ficha. Então, como eu falei, né, é para violência interpessoal ou autoprovocada. Nos casos de violências crônicas, a gente registra a mais recente. Fulano veio aqui vítima de... sofre violência desde 2012 do marido. Né? Teve uma confusão generalizada aqui nessa festa de família.
pai brigou com a tia, que brigou com a avó, né? Eu não vou fazer uma notificação para um evento da festa, eu vou fazer uma notificação para cada vítima, tá bom? Caso a mesma pessoa tenha sido vítima de mais de uma agressão em ocasiões diferentes e realizada por autores diferentes, aí é uma ficha de notificação para cada evento. Por que isso, pessoal? Porque eu posso... uma vítima pode ter sido... sendo violentada por diversos tipos de violência, né? Por exemplo, violência sexual, que também perpetrou uma violência física e ameaçou com uma violência psicológica. Temos 3 tipos de violência, né? Porém, esse caso só vou gerar uma ficha, porque é o mesmo autor, né? Autor da violência. Agora, se por exemplo, ocorreu uma violência sexual e, em detrimento a essa violência sexual, essa pessoa tentou cometer o suicídio, né? O que acontece às vezes. Então a gente tem 2 tipos de violência perpetrada por pessoas diferentes, apesar da vítima ser a mesma. A gente tem eventos diferentes. Então aí eu notifico 2 vezes. Notifico a violência sexual, que teve um autor, e outra ficha notifica a autoprovocada, que teve o autor como ele próprio. Tá bom? Acabei de falar, violência doméstica seguida dentro do suicídio. Esqueci desse exemplo aqui. Então, pessoal, a ficha... A gente anota os campos importantes aqui, né? Data da ocorrência nem sempre é a data da notificação. Mas ela comentou comigo uma violência sexual sofrida 2 anos antes. Notifica, tá bom? Todas as nossas análises são feitas de acordo com a data da ocorrência. Isso vai ficar também como informação, vai ficar como informação para o território, tá bom? A anotação de gestante, né? A gente, como vocês viram, a gente faz análise de violência contra a gestante. Existem projetos específicos aqui no município que tratam de violência contra gestantes, né, como o projeto Escola da Família. Então essa informação é muito importante aqui no município. O campo raça-cor, tá? Não tem como não racializar a violência, né? A violência ela deve ser racializada e deve ser estratificada para a gente ver qual é o grupo, qual o grupo que é mais acometido pelos casos de violência, né? E todos que a gente aborda, né, a raça-cor preto e pardo sempre são as mais acometidas, né? A gente tem um indicador, né, que 95% desse campo deve ser preenchido, né? Aí a gente passa um sufoco, né? Porque volta e meia esse campo não vem preenchido, a gente tem que procurar em todos os sistemas de informação para ver a raça-cor, né, desse paciente. Então a gente sempre reforça aqui da importância de preenchimento desse cor, né? Assim como a escolaridade, né? A raça-cor e a escolaridade são dos poucos campos que dá uma dinâmica social, né, para aquela ficha. Né, um paciente, uma vítima adulta, na casa dos 40, que só tem um ensino médio incompleto ou ensino fundamental, né, a gente já identifica, detecta uma vulnerabilidade, né, nesse caso. A gente encaminha o caso para a planilha de acompanhamento, né? Então é muito importante os endereços corretos, né, o último endereço de moradia, né, e o telefone para caso a unidade queira acompanhar o caso que não tenha visita domiciliar com frequência, né? Aqui em Niterói, os PMFs possuem os ACS, né, para realizar as visitas, né, uma equipe que já é acostumada a ir para o território, mas as UBSs ainda não, né? As policlínicas UBSs, que também são responsáveis por territórios, elas ainda não têm essa dinâmica de ir para o território, né? Está se propondo, né, transformando as policlínicas em UBSs e tal, né? Uma proposta bem de inserção no território dessas unidades, né? Mas ainda está caminhando. Então, geralmente elas usam um telefone para entrar em contato, né? Ligam para o paciente, eu gostaria de vir aqui fazer um preventivo, a vacinação está em dia, vem realizar a vacinação. Então, eles fazem isso por telefone. Então, também seria importante a completitude desse campo. Respeitar o nome social, né? Designação utilizada, né? Uma das poucas fichas que tem esse campo para preenchimento, nome social. O campo de ocupação, né, que também é um campo bem negligenciado, né? É importante, principalmente quando a gente fala de violência contra a criança, né? E às vezes a gente tem informações de crianças que estão trabalhando, né? E aí o pessoal da saúde do trabalhador usa muitas nossas fichas para captar esses casos de trabalho infantil, né? Dentro da perspectiva, né? Abaixo de menor de 16 anos, né? Que não pode ter trabalho, né? Que não seja o jovem aprendiz, né? Menor de 14, nenhum trabalho.
nem jovem aprendiz. Portador de deficiência, né? Aqui é uma ficha antiga que ela ainda mistura transtorno mental com transtorno de comportamento. Hoje a gente já tem uma compreensão distinta, né, de cada um. Mas como a ficha de 2015, né, ela ainda não está, né, atualizada às novas nomenclaturas. Mas mesmo assim, a gente consegue distinguir a deficiência física, intelectual, né, visual, auditiva. E o transtorno mental e comportamento, a gente pode usar o instrutivo, né? Essa ficha de notificação possui um instrutivo Viva, né? Que é um instrutivo amarelo. Eu também posso encaminhar para vocês, mas tem um link dele aqui que eu deixo com um QR Code, que ele fala de cada campo. Ele fala, é um instrutivo que ele fala, né? O que a notificação entende como bissexual, o que ela entende como homossexual, né? Como deficiência visual. E ela declina, né? Detalha, né, sobre esses campos, tá bom? Para distinguir o que significa, tá? No final, no campo 53, outras vezes, é um campo importante também, que ele indica a recorrência da violência, né? A própria vítima, se ela já está sofrendo essa violência pela primeira vez, ou ela já é uma vítima recorrente, é um dado importante, né? A lesão autoprovocada, né? Como eu falei, essa ficha ela é misturada. Então, na lesão autoprovocada, a primeira vez que eu tenho que preencher é aqui, ó. Lesão foi autoprovocada, campo 54. E aí eu coloco sim, né? Então, no campo 54 eu coloco sim, né? Eu gosto disso aqui, peraí, aqui. Gosto disso aqui, né? Lesão foi autoprovocada, eu preencho como sim. Né? No caso do tipo de violência, eu coloco que às vezes a pessoa utilizou um pérfuro cortante nos pulsos, por exemplo, né? Então foi uma tentativa de suicídio, né? Só que muita gente preenche como física aqui, mas não precisa preencher como física aqui, tá? O tipo de violência vai ser uma violência de tentativa de suicídio, né? Aqui no caso é automutilação, mas no caso de uma pessoa que cortou com uma tesoura os pulsos, seria tentativa de suicídio. E aqui no meio de agressão, objeto pérfuro cortante. Tá bom? E aqui nos dados da vítima, a gente coloca um envolvido, que é o próprio, e marca aqui, própria pessoa. Tá bom? Isso aí é o gabarito da notificação de autoprovocada. Nem sempre vem direito, porque de fato é um gabarito mesmo. Você tem que pontuar os locais, mas o entendimento de marcar que aqui é uma autoprovocada e aqui você diferenciar se é uma automutilação ou se é uma tentativa de suicídio, que são dinâmicas diferentes de violência autoprovocada, são pra gente os campos mais importantes, tá bom? Né? Às vezes tem no histórico da tentativa de suicídio tem uma informação de que a mãe que causou a ideação suicida e tal, aí às vezes as pessoas marcam lá, é autor da violência, mãe, mas não é, né? O autor da violência, na verdade, é auto-infringida, né? A própria pessoa, né? A gente não notifica os casos de ideação, né? A gente notifica só os casos de tentativa de suicídio, mas os casos que chegam pra gente de ideação, a gente insere na planilha de acompanhamento, porque a gente entende que essa pessoa, né, ela já está com algumas questões, né, alguns atravessamentos de saúde mental que precisam desse acompanhamento, né, ou pelo menos alguma sinalização, né, de que ela precisa de alguma ajuda, né? Então a gente não notifica no Sinam, porém a gente insere na planilha de acompanhamento para dar o cuidado a essa pessoa, tá bom? A gente tem um recorte de tentativa de suicídio de 10 anos, né? A gente já entende que é a OMS que tem esse recorte, né? Mas a gente já notificou crianças com menos de 10 anos com ideação suicida. Se isso for bem caracterizado, se a criança expressar mesmo essa vontade, né? Se for bem claro, né? A gente insere uma criança. Eu já inseri uma criança de 8 anos por tentativa de suicídio, mas foi bem claro, ela que tentou, ela se jogou num parapeito, né? E queria morrer e tal. Então, esse caso foi bem claro, mas o recorte, né, até pelo OMS são 10 anos de entendimento. Mas é isso, é um recorte subjetivo, porque, né, as dinâmicas comunitárias mudam né, para cada caso, né? Não tem como a gente botar isso numa linha, né?
Os tipos de violência, como eu falei, né? Às vezes uma mesma ocorrência de violência pode ser perpetrada por vários tipos. Física, sexual, né? Financeira, né? Às vezes na mesma situação. Né? Só que a gente sempre orienta a preencher a principal, né? Porque isso ainda é um problema da ficha, né? Ela entende que aquele evento ele teve como baliza, né, um principal tipo de violência. Ih, gente. Aí, Então a gente pede que vocês optem pela principal violência. Veio uma mulher vítima de violência doméstica, que o marido não deixa ela sair, né, e controla o dinheiro dela. Então a gente tem cárcere, tem tortura, tem violência psicológica, física. Então, se vocês não decidirem isso, a gente da vigilância vai decidir, né, dentro do que está escrito, qual foi a violência que mais perpetrou, né, que foi a principal. Então a gente sempre orienta que as unidades notificadoras escolham a principal, porque vocês estão no caso, vocês estão acompanhando, vocês estão notificando, então vocês sabem mais do caso do que a gente que está lendo a ficha, né? Já o meio de agressão, podem preencher vários, não tem problema, né? Às vezes foi força com ameaça, utilizou objeto perfuro-cortante e objeto contundente, tá bom? Não tem problema. No caso, quando você marca a violência sexual, abre esses campos, né? Não abre campo para vocês, para a gente no sistema abre, né? Então, esses campos devem ser preenchidos no caso de violência sexual: assédio, estupro, né? Pornografia infantil, exploração sexual, né? Na dúvida, oriento também, lê o instrutivo Viva, que explica cada um, né? O assédio sexual por exemplo, violência contra crianças e adolescentes menor de 14 anos, ele já é considerado pelo Código Penal de estupro de vulnerável. Então, mesmo se não ocorrer, né, o ato sexual em si, ou for um ato libidinoso, ou for um assédio, ele tem que ser considerado como estupro. Porque qualquer ato libidinoso contra crianças menores de 14 anos, ele é estupro de vulnerável, tá? Então, ele é caracterizado como estupro. Pornografia infantil, não só a realização de pornografia infantil, a divulgação de imagens, como o acesso à pornografia, tá? O acesso à pornografia, né, com crianças também é uma violência sexual, tá bom? E as profilaxias, tá? Tentar marcar todas as profilaxias que foi realizada nesse caso. Tá lá, contracepção, tem os dois, né? Tem a contracepção de emergência, tem 72 horas e o aborto previsto em lei. Preencher, como eu falei com vocês, não existe um campo de evolução, né? Não me interessa saber se o paciente internou, se ele tá óbito, me interessa uma fotografia daquele momento, né? Daquele evento, né? Eu fotografo. O que eu tenho desse evento, né? Então eu já encerro. Não me importa se é suspeito. Eu estou suspeitando. Eu só vou notificar quando confirmo, né? Teve um caso também de negligência contra a criança, que foi uma unidade que falou comigo, que esperou acontecer, porque não era bem negligência da mãe, né? Mas era uma questão da mãe não trabalhar o tempo inteiro, né? Ela trabalha de 5 da manhã, só chega 9 da noite em casa, né? E a criança acidentou em casa. E a criança já tinha ido na unidade por conta desses momentos de bater a cabeça, de queimadura no fogão, de ter que cozinhar sozinha, né? Só que ela não notificou antes, né? Talvez, né, se notificasse, né, ou gerasse uma conversa entre a rede, né, a gente poderia verificar se tinha alguma assistência social que tivesse direito para a mãe, né, alguma forma de acolhimento, pensar em formas, né, de minimizar essa forma de negligência. Lembrando que ela ficou preocupada, a gerente, né, ela ficou preocupada de ser uma denúncia. Falou, eu não vou falar que essa mãe é negligente, essa mãe ela trabalha de 7 às 8 da noite. Né? Mas é o que eu falei com vocês, não é denúncia, né? É informação e gera cuidado. Então, pode notificar, né? Porque isso não vai virar uma denúncia contra a mãe, não vai para o conselho, né? Tutelar. Então, as observações, gente, é o campo mais importante para a gente. Geralmente, os hospitais escrevem bastante aqui, e a gente gosta, porque a gente às vezes consegue relatar a história melhor do que a notificação preenche. E quando a gente encaminha os casos para a planilha de acompanhamento,
a gente sempre coloca o que está na observação, que é importante para acompanhar no território, né? Esse aqui é o instrutivo Viva, tá bom? Esse instrutivo, ele tem todos o passo a passo, todos os pontos da ficha de notificação. Também eu posso encaminhar para vocês também, né? Então, o profissional de saúde notifica os casos suspeitos ou confirmados. Não precisa ser um caso confirmado para notificar de violências interpessoais, né? E seja um agente da transformação, né? Aqui tem os nossos links, tem um link também do instrutivo Viva, se precisar. A nossa proposta é fazer um segundo momento com a linha de cuidado em si, né? De cada caso de violência, com o estudo de caso, né? Podendo ter, né? Esse momento a gente fortalece aqui, porque esse já até tinha um estudo de caso aqui. Vou tirar. Mas é isso, tá? Tá aqui o nosso endereço de e-mail, tá? Prevenção à violência do Desum. Prevenção é responsável pela linha de cuidado. Então, dúvidas que tiverem também pode entrar em contato com eles, com a gente também, com a Covig, tá? Ou pelo Notifica, que é o e-mail da notificação, ou pelo nosso da violência, Covig Niterói Violência@gmail. Tá bom? É isso. Vai deixar aqui. Olha, só tenho a agradecer a vocês dois, foi uma aula bastante explicativa, né? E agora, quanto aos casos que a gente conversou, né? Seria bom uma segunda etapa a gente programar agora para esperar. Agora quase não tem mais tempo nenhum, né? Deixar para janeiro, e se vocês puderem comparecer de novo, seria interessante mostrar os casos mais detalhados, fazer na prática mesmo como funciona a coisa, né? Tá? Agradeço mais uma vez a vocês, tá? Obrigado.